vídeo pra você, em que a gente vai analisar uma redação do conto da Alice, olhando estrutura, olhando errinhos de norma padrão, olhando ali o que poderia ser usado pra complementar, quem sabe pra reafirmar algum posicionamento, porque afinal vocês pediram esse vídeo, não é mesmo? Vamos então pra análise de redação. Amores, então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma redação e a gente vai comentar tudo que pode ajudar você. Eu vou sair aqui da tela pra poder usar a canetinha, né? Que agora eu tô moderna, eu tenho canetinha pra usar. E ir fazendo uns rabisquinhos ali na redação junto com você. Então vamos analisar essa redação. Essa redação que a gente vai analisar hoje é uma redação que foi produzida lá no meu curso de redação, na modalidade da oficina de temas, que é a modalidade final da turma avançada, a turma extensiva, no caso, que começou lá em março, e a modalidade independente pra quem se inscreveu só pra oficina de temas. E esse tema basicamente perguntava se era possível ou não que o Brasil se tornasse uma teocracia. Foi sobre isso que a gente debateu nessa aula. E antes da gente começar, eu queria só dizer pra vocês que essa não é uma redação nota máxima. Mas apesar de não ser uma redação nota máxima, porque ela tem alguns errinhos de ortografia, ela tem alguns errinhos, assim, significativos de coesão, né? Porque ela repete muitas palavras. Mas ainda assim, ela tem uma ótima organização de ideias. Por isso que eu trouxe essa redação. Porque eu acho que ela é muito boa pra ilustrar pra vocês como que a gente faz uma estrutura, como que a gente argumenta. Então por isso que a gente tá com essa redação aqui hoje. Vamos então para a análise. O título é Caminho Já Previsto. Uma coisa interessante da gente pensar é que títulos precisam ser resumidores e instigantes. Então aqui, por mais que seja um título que é instigante, né, a gente não sabe o que é esse caminho já previsto, apesar de já ter uma breve noção, a gente precisa avaliar se ele é resumidor mesmo, se ele resume as ideias do texto, se ele é um nome, né, para essas ideias ou não. Mas isso a gente só vai saber com a leitura. Deixa eu apagar isso aqui. O termo teocracia é usado para definir um sistema de governo em que o poder político é fundamentado em um poder religioso. Já temos aqui a primeira repetição de palavras, ó, poder e poder. Assim, quando reflito sobre o Brasil, então a primeira pessoa foi usada aqui, primeira pessoa do singular. Na UERJ, gente, você pode usar a primeira pessoa do singular. Não tem problema, pelo contrário, é até legal que você use, porque isso mostra que você tá pensando com a sua própria cabeça, que você não tá reproduzindo aí um modelo de escrita, de pensamento, que na verdade nem é o seu. Aqui temos um problema que é Brasil com letra minúscula, né, gente? Não pode. Brasil tem que ser escrito com letra maiúscula. Apesar disso, talvez você esteja vendo, pensando assim, ai, nossa, esse é um erro muito básico. Mas se você olhar outros momentos em que essa palavra aparece nesse texto, por exemplo, aqui, ó, tem uma vez lá embaixo também, deixa eu achar aqui. Aqui também, ó, a gente pode observar que essa pessoa sabe que Brasil é com letra maiúscula, né? Muito provavelmente escreveu aqui Brasil com letra minúscula como um deslize, um probleminha aí na hora de formular essa frase com falta de atenção. A gente precisa estar atento a isso, tá bom? Percebo, mais uma vez a gente tem o uso da primeira pessoa, ponto positivo. Percebo a intrusão constante e perigosamente crescente. Perigosamente, gente, é um modalizador. Essa palavrinha cai aqui de um jeito interessante porque ela contribui para as marcas de autoria dessa redação. De uma interseção entre política e religião. Constato, portanto, que de fato existe uma possibilidade genuína de instauração de um aparato teocrático em solo brasileiro. Primeira coisa que é interessante a gente analisar aqui em relação à estrutura. Essa redação, ela começa contextualizando, dando uma definição geral para o termo teocracia. Esse não é o único jeito de você fazer uma contextualização. Existem outras formas. Na nossa turma a gente estudou acho que 6 formas de fazer a sua introdução. E é interessante, né? Porque normalmente são nos presos ao Enem, então eles acham que eles só podem começar citando livro, ou citando uma série, ou citando uma música. E, na verdade não, existem muitas outras formas. Aqui, por exemplo, foi dando o conceito geral, né? Conceito popular e não pessoal, para o termo teocracia. Depois que esse conceito foi apresentado, trouxe a ponte com o tema. Então você contextualiza ali a sua introdução, o que você for falar. Depois você começa a fazer uma ponte, porque afinal essa contextualização ela tem que estar ali por um motivo, né? Ela tem que estar relacionada ao tema e isso tudo tem que servir para você chegar à constatação da sua tese. Lembrando que a tese na UERJ é a sua resposta crítica à pergunta do tema. Então precisa responder a pergunta do tema, tá bom? A primeira razão pela qual consigo realizar essa constatação, ó, a gente tem aqui constato e constatação, né? Que apesar de não ser a mesma palavra, elas vêm do mesmo radical. Então a gente poderia usar um sinônimo aqui, não precisa repetir essa palavra. Traduz-se no fato, ó. Fato também é uma palavra que aparece muito aqui. Fato. Cadê, ó? Tem uma outra parte aqui. Fato. Olha quantas repetições, gente. Isso aqui é o tópico frasal. É o momento em que você apresenta no seu desenvolvimento o seu argumento de modo simples, claro, direto e pontual. Então, o tópico frasal, ele serve para o seu corretor saber, para o seu leitor, enfim, né? Saber o que você vai falar naquele parágrafo, qual a ideia que você vai desenvolver. Aqui na tese, fez uma constatação. Sim, essa possibilidade existe. Mas por que ele existe? Esses são os argumentos. Aqui está o primeiro argumento, porque no Brasil, a gente já tem adesão popular suficiente para isso. Quando eu li esse argumento
argumento aqui, eu achei um pouco esquisito de primeira. Porque uma coisa é você dizer que a gente tem pessoas no Brasil que apoiam lideranças políticas que também se posicionam como se fossem lideranças religiosas. Isso a gente tem mesmo, né? Outra coisa é você dizer que isso já é suficiente para instaurar uma teocracia. Peraí, gente, é um salto quântico aí, né? Então, se isso aqui foi colocado nessa redação, tudo que a gente fala na redação, a gente precisa comprovar. Vamos ver se isso foi comprovado no parágrafo de desenvolvimento. Ao avaliar a composição histórica da nação brasileira, não posso desconsiderar que, já no período colonial, o catolicismo fora considerada a religião oficial do Brasil. A partir disso, tornou-se comum que lideranças religiosas se consolidem, né? Não, isso aqui tá errado, consolidassem. Como mediadoras de demandas sociais, ainda que com discursos moralizantes e conservadores. Então, o que está sendo falado aqui? Isso aqui é a parte da explicação do argumento. Você apresentou o seu argumento no tópico frasal, agora você vai ter que explicar. Essa é a diferença do desenvolvimento em si do argumento para o tópico frasal. O tópico frasal você só apresenta, direto, pontual. Depois, não. Depois você vai desenvolver, você vai explicar essa ideia. Tomem cuidado ao fazer isso para não serem repetitivos, ok? Então, basicamente, está explicando aqui que desde a nossa colonização, o Brasil já teve uma religião que foi considerada uma religião oficial. E a partir desse momento, quando nós começamos a ter outras lideranças religiosas, foi se consolidando o fato dessas lideranças lidarem com demandas sociais. Mesmo que ao lidar com isso, viesse um discurso que falasse sobre moral, que trouxesse um conservadorismo. Isso aqui é suficiente para comprovar o argumento? Não. Porque não é porque aconteceu lá atrás que isso continua acontecendo agora. Então, se você for citar uma causa histórica, o que é positivo para sua redação, mas o seu tema de redação fala do presente, dos dias atuais, você precisa fazer essa ponte, você precisa mostrar, tá, beleza, isso aconteceu lá atrás, mas e hoje? Como que isso interfere no hoje? Vamos dar uma olhadinha. Em 2018, por exemplo, o país, acho que país é uma palavra que já apareceu aqui também, né, gente? Aqui, ó, no país. País. Cuidado com a repetição de palavras assim, próxima. Isso faz você perder pontos na correção. Voltando. Em 2018, por exemplo, o país chegou ao ponto de eleger um presidente, risos, amplamente apoiado por lideranças protestantes, que se declarava representante de valores cristãos, em detrimento da pluralidade de crenças que deveria compor decisões políticas de um país. Ó, mais uma vez. Esse fato evidencia, mais uma vez, a palavra fato. Nesse parágrafo aqui, acho que ela nem apareceu, né? Não, apareceu sim, ó, aqui no comecinho. Esse fato nos evidencia, portanto, que já há apoio popular suficiente para que o país caminhe para um regime similar ao de O Conto da Aia, de Margaret Atwood, quando formos botar o nome do livro, preferencialmente entre aspas. Bom, esse pedaço aqui final, ele é interessante, né? Porque qual é a função dele? É provar isso que foi falado na argumentação. Então, não foi falado que a gente já tem adesão a uma liderança similar à de uma teocracia? Aqui tá dando um exemplo de uma figura política que se declarava abertamente representante de um valor específico, de uma religião específica, e mesmo assim conseguiu a sua eleição. Alana, mas aqui não citou o nome do político. Sim, mas tem uma referência para banco. Tá falando que é 2018 e que é um presidente. Então, mesmo sem falar o nome, está sinalizado para a banca. Uma coisa interessante aqui também é que ela terminou o parágrafo, quando eu digo ela, essa pessoa, tá? Terminou o parágrafo fechando com o livro, né? Uma menção ao livro. Que aqui ficou solta, terminou do nada citando o livro. Não explicou, não introduziu. E isso poderia ser um problema nessa redação, mas não é por quê? Porque aqui isso foi usado como um recurso coesivo, um recurso para fazer a ligação entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então teve um objetivo aqui. Isso é interessante porque, Alana, foi você que ensinou isso na sua aula? A fechar falando do livro, começar falando do livro, explicando por que você citou o livro? Não, mas eu ensinei aos meus alunos outras formas de coesão que não são só o uso daqueles conectivos marcadinhos aqui, como a gente faz no Enem. Botando lá, além disso, cabe analisar também. Eu acho interessante porque essa pessoa conseguiu criar uma estratégia coesiva própria. Essa é a diferença de uma preparação eficaz para a prova. Por que eu digo eficaz? Porque se você estuda com um professor que te prepara para um argumento pronto, para uma citação pronta, chega um tema como o do ano passado, que foi um tema mais aberto, um tema que surpreendeu muitas pessoas, esse aluno pode não estar preparado. Ele fica limitado a cair em temas que se encaixem naquele argumento, que se encaixem naquela citação, sem falar do fator óbvio que esse aluno não está pensando com a própria cabeça. E a UERJ quer alunos que pensem com a própria cabeça. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de construir as suas ideias. Então, na nossa turma, nós estudamos várias formas de coesão entre parágrafos que não são só conectivos marcadinhos aqui na frente. Mas olha que interessante. Isso daqui foi o próprio aluno que pensou, com a cabeça dele. Nessa narrativa ficcional,
nessa narrativa. Qual narrativa? A que foi dita no parágrafo anterior. É isso aqui que faz a coesão. É construído um universo em que a implantação da teocracia é realizada de modo gradual, porém eficaz. A eleição, supostamente democrática, olha as marcas de autoria aqui, gente, de um presidente que abertamente dizia querer restaurar os valores cristãos no Brasil. Essas aspas aqui, elas surgem para mostrar que essa foi uma fala do presidente, não do autor da redação ou da autora da redação, ok? Nos mostra, então, outra importante constatação. Aqui entra o argumento 2. A ignorância da população acerca da possibilidade real de um sistema teocrático no país. Palavra que já apareceu aqui várias vezes nessa redação. Cuidado, gente, com a repetição. Vamos usar sinônimos. Alana, eu aprendi no meu curso que o tópico frasal ele tem que ser a primeira coisa, que eu tenho que começar o parágrafo com o tópico frasal. Mas aqui não. Aqui o tópico frasal ele tá vindo depois. Sim, gente, o tópico frasal ele é basicamente você exprimir a ideia central daquele parágrafo, que em um texto argumentativo é o seu argumento, né? Em uma frase, como a gente falou, curta, direta, simples. Então, teoricamente, o tópico frasal pode aparecer em qualquer momento do parágrafo. O que não pode acontecer? O seu corretor ter dúvidas de qual é o período que indica o seu tópico frasal. Aqui a gente não tem essa dúvida, porque fala assim, ó, outra constatação. Então eu já sei que houve uma constatação no D1, que foi o argumento 1, e agora essa pessoa vai trazer uma outra constatação. Normalmente, os alunos, eles não conseguem fazer isso com tanta clareza. Então, quando eles fazem o tópico frasal no meio, por exemplo, nós que estamos lendo a redação, ou corretores, enfim, há uma certa dificuldade da gente enxergar qual frase ela está resumindo bem ali, apresentando com clareza a ideia do parágrafo. Então, para garantir que isso não vai ocorrer, nós sempre sugerimos que o tópico frasal esteja no primeiro período do seu parágrafo de argumentação. Mas isso é obrigatório? Não, gente, não é. Existem outras formas de fazer também. Essa falta de perspectiva evidencia uma lacuna educacional histórica. Então, está explicando o argumento. Lembra que a gente falou? Apresenta, depois explica e comprova. É uma lacuna educacional histórica que perpetuou por muito tempo um aprendizado passivo, sem estímulo à criticidade e a questionamentos individuais. Assim, a população brasileira acostumou-se a aceitar de modo acrítico narrativas simplistas e moralizantes, que apresentam a religião como solução para crises sociais, econômicas e políticas, de modo similar ao... Essa palavra é difícil, hein, gente? Roteiro, acho que é isso. Ao roteiro que norteou a implantação de guilhas, líderes políticos que também figuram como religiosos e que exploram a ignorância e o medo da população para consolidar um regime em que direitos civis são eliminados de modo latente. Aqui, por mais que a gente não tenha uma comprovação explícita, né, tipo um dado, alguma coisa assim, nós temos uma abordagem que é voltada um pouco para a história e nós temos uma abordagem do livro, gente. Aqui o livro, ele é abordado fazendo um paralelo com o que a gente já viveu, né? O livro que foi citado já aqui. Então, alguns pontos importantes para você que vai fazer a prova. É lembrar, gente, que na UERJ, quando você citar alguma coisa, não deixa só uma citação forçada. Trabalhe aquilo em algum outro momento. Então, no D1 falou ali da eleição, a eleição tá aqui de novo no D2. Aqui mencionou o livro foi trabalhado aqui também e foi trabalhado aqui no final também. Isso mostra pro seu corretor que o seu pensamento, ele tá conectado e não que você tá citando porque o seu professor do cursinho te obrigou a citar. Gente, se for para fazer uma citação forçada, que você decorou e fica ali tentando, quebrando a cabeça, tentando encaixar no seu texto a qualquer custo, é melhor nem fazer. O Enem te cobra isso aqui. Ele cobra repertório sociocultural na competência 2. A UERJ não. Então, gente, se for para citar o livro, se for para citar um pensador, se for para citar um dado, se for para citar um caso, cite algo que esteja relacionado diretamente à sua argumentação. Algo que você pensa, algo que você acredita e está defendendo ali. E não uma citação forçada. Se eu fosse reescrever esse parágrafo aqui, eu colocaria alguma referência mais concreta para ajudar a comprovar essa ideia. Por exemplo, falou da educação acrítica, né? Que as pessoas no Brasil, elas crescem sem aprender a ter um pensamento crítico, né? Algum elemento, algum caso, algum fato que comprovasse isso, para dar mais força a esse argumento. Mas aqui eu entendo também que isso não foi feito porque estava sendo explorado o livro. Também é um elemento importante de estar presente na sua redação. Eu sou obrigado a citar o livro na redação da UERJ? O Gustavo Bernardo vai dizer que não, mas é um recurso interessante. Além de ser um recurso interessante, tem temas que eu não vejo como você não citaria o livro. Como, por exemplo, o tema do ano passado, que perguntava qual é a moral da história. Como você vai provar qual é a moral da história para você sem citar o livro? Então,
apesar de não ser obrigatório, eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falo assim, pra quem é aluno da Lana é obrigatório. Vamos ver essa conclusão aqui? Diante desse cenário, não consigo, então, evitar a constatação de que há, sim, riscos da implementação de uma teocracia no Brasil. Isso aqui é a nossa retomada da tese. É quando você reforça no final da sua redação a sua tese que você apresentou lá em cima. A história nos ensina que a ignorância, quando explorada por líderes que se apresentam como salvadores morais, pode ser um terreno fértil para o autoritarismo, especialmente diante da fragilidade democrática brasileira. Assim, enquanto a sociedade não questionar narrativas simplistas e reconhecer a importância da laicidade do Estado, permaneceremos em um caminho cujo final Atwood já avistou. Aqui o título se explica, né, gente? Que era caminho já previsto. Reparem que não é aquela estratégia, né, de só copiar o título, não. O título ele foi pensado, né, e aí ele acaba fazendo um elo legal com o final da narrativa, ó, com o final da redação. Então, amores, essa é uma redação que eu escolhi trazer, por quê? Por mais que ela não seja uma redação nota 20, é uma redação real, que veio de um dos meus alunos, então assim, mostra uma pessoa que tá mais próxima de vocês. Se eu trouxesse aqui uma redação de professor, por exemplo, uma redação minha ou de um professor amigo meu, não é a realidade do aluno que vai estar lá fazendo vestibular. Essa aqui sim, é a realidade de um aluno que vai estar sentando lá, que está estudando ao longo do ano, que comete erros por falta de atenção, por nervosismo. Então essa redação, ela serve bastante pra gente poder estudar, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim, espero que ele tenha ajudado você a entender melhor o funcionamento da redação da UERJ, a se desprender um pouco desse padrão Enem que aprisiona a gente e muitas vezes impede a gente de expressar aquilo que a gente acredita de verdade. Eu tenho certeza que você vai arrasar nessa prova. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra eu poder te desejar uma boa prova e mandar ali minhas boas vibrações pra você. Um beijo grande pra vocês e a gente se vê em breve. Tchauzinho!